Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para dar continuidade ao estudo do texto Defeitos dos Pais, que nós começamos no vídeo passado. E eu falei que eu ia dividir esse vídeo em duas partes para que ele não ficasse longo demais. Então, só para recapitular, nesse texto, o Caligares, ele lista alguns defeitos que ele considera os mais comuns e depois ele coloca-se muito brevemente as consequências para os filhos. Eu quero dizer que ele não esgota essa problemática, né? Mas eu acho que, assim, de qualquer maneira, é interessante a forma como ele expõe, porque a gente pode aprender muito, pode se ver muito. Aliás, eu acho que essa é a proposta do Caligares, que a gente procure, ao ler o texto dele, ver assim, será que eu peco por ser, por exemplo, agressiva? É um dos defeitos que ele coloca dos pais. Então, vamos lá. Nesse texto, nesse vídeo, eu listo 6 defeitos. Como eu falei, primeiro ele descreve do que se trata e depois ele fala das consequências para os filhos. Então, por exemplo, ele cita os pais agressivos, os alcoólatras, os alienados, os angustiados, os chantagistas, os competidores. Então é importante a gente, depois que entre em contato com esses, né, vocês no caso o vídeo, procurem ver se de alguma forma vocês se encaixam em um desses tipos de pais, né? E procurar naturalmente se corrigir. Claro que a gente não vai superar todas as nossas dificuldades de uma hora para outra, mas se pelo menos a gente conseguir se olhar e tentar se melhorar, já é uma grande coisa, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Bom, neste vídeo, então, nós vamos falar dos pais desconfiados. É o primeiro grupo. Que tipo de pai é esse? É aquele pai que fica querendo ouvir, né? Tomar conta de todos os passos dos filhos. Onde que o meu filho foi, com quem ele foi, que horas que ele volta e assim por diante. Então, eles tomam conta dos filhos, todos os aspectos da vida dos filhos. Então, vejam, vamos contextualizar isso. Claro que os filhos pequenos a gente precisa sim, né? Porque você não vai deixar uma criança pequena sair a hora que ela quer, voltar a hora que ela quer, sair com quem ela quer, porque você, como pai, tem a obrigação e o dever de estar atento para as companhias, para as escolhas das crianças. Mas à medida que eles vão crescendo, se você deu uma boa educação para eles, vocês também vão poder gradativamente ir aumentando o grau de confiança nesses filhos. Então a gente vai soltando, sabe, a corda um pouquinho, até para ver até que ponto eles estão assumindo responsabilidades e fazendo escolhas boas para a vida deles. Se eles não estão fazendo, aí a gente puxa outra vez e orienta para que eles não quebrem a cara lá na frente. É para isso que para isso que Deus colocou os pais na vida dos filhos, para que os pais orientem e eduquem esses filhos. Então, o pai desconfiado é aquele pai que suspeita de tudo, né? É uma doença, tá, gente? A gente não confiar em nada, a gente ficar naquela situação assim de total sobressalto sobre o que o filho vai fazer, o que o filho vai comer, com quem que ele vai sair, etc. Bom, aí ele fala assim que a consequência, esses pais acabam por conduzir os filhos à mentira. Ou seja, esse pai ele não confia no filho de jeito nenhum. Então não adianta o filho, se o filho falar a verdade, ele não confia. Então, muitas vezes o filho acaba fazendo o quê? Mentindo. Meu pai não vai acreditar mesmo, então eu minto, né? Então a gente precisa até ver se até que ponto a gente acaba sendo responsável
por determinados defeitos que os filhos acabam adquirindo em função do nosso comportamento. Como eu falei, nós vivemos num mundo que está tudo de ponta cabeça. Então a gente deve, sim, prestar atenção nas companhias, na programação que eles estão expostos, porque para que a gente não colha amanhã ou depois os frutos da nossa negligência. Tá? Então, dito isso, eu não quero aqui dizer para os pais que eles não precisam ficar atentos às escolhas e aos passos dos filhos. Bom, aí depois desses pais desconfiados, o Caligares fala dos pais dominadores. O pai dominador, na concepção do Caligares, é aquele pai que exige a obediência nos mínimos detalhes. Então a criança não pode falar que o pai fica brabo com ela, domina, ele quer impor regras muitas vezes acima das possibilidades das crianças. Então isso aí é outra coisa importante. Que tipo de regra eu vou poder dar para o meu filho? Ele pequenininho, claro que ele não pode fazer tudo o que ele quer, mas muitas vezes o excesso, né? Porque a questão da educação é essa, é o excesso, né? Então eu vou procurar ver assim, o que eu posso esperar do meu filho, por exemplo, quando ele tem 2 aninhos, e quando ele tem 5, e quando ele tem 7, e quando ele tem 14, 15. Eu vou, então, dosar as minhas exigências. Agora, domínio é diferente, né? Porque no domínio, o pai dominador é aquele que não vai aceitar nada que o filho fale. Então, se o filho não aceita ou retruca uma ordem do pai, o pai manda ele calar a boca. A simples expressão cale a boca já é muito agressiva, né? Porque ele não dá oportunidade até nem para o filho explicar. Mesmo que a gente depois corrija o filho, mas o filho explicar por que ele está tomando aquela atitude é importante. Então ele diz o seguinte, que esse tipo de pai, consequência para o filho, impede que os filhos marchem para a autonomia. E o que é a autonomia? É a capacidade de autogovernar-se. Então, se ele tem um pai extremamente dominador, ele acaba não desenvolvendo a habilidade de fazer escolhas e de responder pelas suas escolhas. Então, ele não tem essa autonomia, que é uma qualidade importantíssima para o ser humano. Pais fracos, outra categoria de pai, são aqueles que, seja por indiferença, seja por não serem, por eles terem medo de não serem amados o suficiente pelos seus filhos, eles não impõem a disciplina. E quando eu uso a palavra impor aqui, não é por agressão, não. É para estabelecer limites e para ser capaz de dizer não quando o filho precisa ouvir o não. E dizer sim quando tudo bem, ele recebeu um sim. Então, esses pais, quando eles são fracos, por quê? Como o Caligares falou, eles não sabem como que eles vão disciplinar esses filhos. E por medo de perder o amor desses filhos, eles acabam perdendo mesmo, porque esse filho vai crescer sem limite. Aí ele não vai respeitar esse pai, ele não vai achar que esse pai é suficientemente responsável para ele ouvir os conselhos desse pai. É o pai fraco. Depois ele cita os pais frios, que são os pais que mantêm sempre os filhos à distância, né? Eles têm dificuldade de expressar carinho, eles têm dificuldade de acolher esses filhos e de atraí-los. Então, eles não dialogam com esse filho, o filho está isolado lá na sala, em qualquer cantinho, no quarto, eles não vão lá para estimular o filho a conversar, eles e aqui sou eu dizendo, tá, gente? Não fazem nenhuma atividade onde eles tenham que interagir.
Não fazem. Então são pais frios. Consequência: concorrem para que os filhos se tornem pessoas caladas, introvertidas, com escassos recursos de comunicação. Pais frustrados são aqueles pais que ou não realizaram os seus sonhos quando jovens, né? Então, por exemplo, um pai que gostaria muito de ser um jogador de futebol, ou um musicista, né, virtuoso, alguma coisa, não conseguiu. E aí ele quer se realizar no filho. Então ele quer, por exemplo, digamos, quer que o filho seja um grande jogador de futebol, quer que o filho seja o primeiro aluno da classe, quer que o filho toque super bem um instrumento musical. Ele é frustrado. E aí ele quer que o filho realize aquilo que ele não conseguiu realizar. Então o Caligares diz o seguinte: quase sempre eles esgotam os filhos, né? A criança fica sobrecarregada de tanta exigência, com esforços acima de suas forças. Eles são atormentados pelas frequentes acusações dos pais deles não serem suficientemente inteligentes, que eles são desajeitados e por aí em diante. Pais inseguros, outra categoria. Diz o Caligares: que tipo de pai é esse? São aqueles pais que se mostram sempre indecisos sobre como disciplinar os filhos. Não tendo noção exata das suas funções, nem dos objetivos a serem atingidos pela educação, ora eles pecam pelo excesso de rigor, ora pelo afrouxamento total. Eu diria assim, uma forma da gente minimizar essa insegurança, no caso, né, dos pais, é o pai conversar com a mãe e vice-versa. E ele vai dizer que o pai inseguro, a mãe insegura, ela desnorteia os filhos, porque o filho fica sem saber, eu posso ou não posso? Eu vou ou não vou? O que esperar desse meu pai ou dessa minha mãe? Aí o próximo é o pai possessivo. Que tipo de pai é esse? Que ele não cria o filho para o mundo, ele cria o filho para ele. É como se aquele filho nunca fosse crescer, ou mesmo depois de crescido, ficasse sempre sob a sua tutela. Então esse filho nunca se torna capaz de palmilhar os próprios caminhos. O pai possessivo também não deixa de ser um pai dominador, tá? Que a gente trabalhou lá atrás. E ele vai dizer aqui, isso é uma coisa muito séria, que esse pai, o pai possessivo, muitas vezes ele quer fazer as escolhas do filho, ele quer viver a vida do filho. Então, por exemplo, ele quer escolher inclusive a esposa do filho ou o marido da filha. E, gente, olha, pode parecer que não, mas eu conheci uma pessoa, um filho, que a mãe, ela acabou estragando 2 dos 3 casamentos do filho, porque ela era tão possessiva que ela se metia em tudo, ela não permitia que a nora administrasse a vida, a sua casa, etc. Então é muito importante, muito embora a gente possa até discordar da forma como da esposa ou do marido dos nossos filhos, mas a escolha deles. Então vamos deixar, a gente pode orientar, né? Enquanto, por exemplo, eles estão namorando, alertá-los para o caráter daquela pessoa, mas escolheram, deixa que eles arquem com a responsabilidade daquela escolha, com as consequências. As consequências. Eles impedem que os filhos cresçam, amadureçam e se engajem na vida, né? Ficam assim meio que perdidos. Os pais superprotetores. Nessa classe de pais são compreendidos os pais que excedem nos cuidados que devem ter com os filhos. Desculpe, protegendo-os mais do que o necessário. Então, esse pai superprotetor, ele quer criar o filho
evitando que o filho sofra qualquer tipo de revés. É como se ele fosse capaz de colocar o filho numa redoma. Então o filho não pode cair, o filho, né? Qualquer coisinha, ai meu Deus do céu, meu filho. O filho vai para a escola, ele vai, se um coleguinha, né, fala alguma coisa que fira ele já vai lá e já vai tomar satisfação, né, reclamar na escola e tal. O que é louvável, tá? O pai ficar atento para ver o que está acontecendo com meu filho na escola. Lógico que é. Mas eu conheci uma família, até o avô. Gente, eu era pequena na ocasião. E tinha um garotinho da minha faixa etária, ele era tenebroso, tenebroso. E tinha um outro que também não era flor que se cheirasse. Então, um dia, eu presenciei uma briga entre os meninos. E nesse dia particular, a culpa não foi do outro, foi do netinho que implicou. Esse avô, gente, partiu para cima desse menino de uma forma tão covarde e o menino ficou só de braço cruzado dando risada. Então, ele estava querendo proteger o neto, mas ele não estava preparando o neto para a vida. A gente não vai querer eu não vou querer que meu neto, meu filho, sofra bullying, mas eu tenho que preparar o meu neto para ele ser capaz de se defender aonde ele estiver, sem lançar mão de violência. Então, esse pai super protetor, esses filhos, eles crescem incapazes de se defender, quando já não tenham quem as proteja. Eles ficam desarmados para enfrentar os obstáculos da vida. Tá aqui, então, né, a segunda parte do vídeo. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.